Olá pessoal, me chamo Isaú Luna, sou enfermeiro, acupunturista e temos nos proposto a trazer alguns temas que tratam sobre essa ótica da medicina chinesa, de como enxergar os processos de saúde e doença. Falando sobre esse tema, eu te pergunto, como surgem as doenças? As doenças elas surgem sobre dois aspectos, seria por causas externas e por causas internas. Se nós pensarmos dessa forma, fica fácil de entender. Quando surgem por fatores externos, é muito fácil resolver. Se você sofreu uma insolação, pegou bastante sol, você apenas hidrata a sua pele, aumenta a hidratação oral também, passa alguma hidratante na sua pele, se afasta um pouco do sol, correto? Que você vai ter uma auto-recuperação do seu corpo. Se você está passando por algum problema de saúde que envolva alguma infecção bacteriana, você vai fazer uso, obviamente, de alguns antibióticos específicos e com certeza você vai ficar bom, correto? Causas externas, sejam elas ginecológicas ou não, identificando o agressor é muito fácil de tratar. Mas quando o agressor não é externo, quando o agressor ele é interno, quando é as causas internas, frequentemente observamos nas redes de atenção primária inumeráveis pacientes que chegam com causas internas. E essas causas internas você só consegue tratar se você consegue de fato entender qual é. Vamos lá, o primeiro caso, você observa constantemente pacientes chegando, buscando auxílio médico, buscando auxílio de saúde, referindo sintomas como ansiedade, noites mal dormidas, constantes insônias, dores de cabeça, dores musculares. E quando você vai conversar com essa pessoa e saber quando começou a surgir esses problemas, você observa que esses fatos se sucederam após algum problema de cunho emocional que a pessoa passou. Estamos num período muito complicado, período de pandemia e quem sabe de um período de pós-pandemia, né? Então muitas pessoas tiveram perdas de parentes, algumas estão com medo de morrer por conta de terem visto diversas pessoas próximas a eles entrarem em óbito e acharem que talvez seja o próximo a passar por essa situação. Algumas pessoas chegam em busca de auxílio à saúde, relatando diversos problemas e ao conversar com essas pessoas é observado que elas estão passando por um problema às vezes de separação, né? O próprio problema de luto, como eu falei, ele é muito forte e isso acaba trazendo problemas de cunho interior, que essas causas interiores não podem ser resolvidas tão fáceis como as causas exteriores, como eu falei para vocês. Nós temos, qual é a causa das doenças? Temos as causas exteriores e as interiores. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso e tentar ver qual é a melhor forma de tratar isso. E vamos falar uma dessas causas interiores. Mas para isso, vamos tentar entender como a medicina chinesa compreende a formação do nosso corpo. Dentro da visão da medicina chinesa, da filosofia chinesa, nosso corpo ele é formado por 5 elementos, a saber, o elemento fogo, nós temos a terra, temos o metal, a água e a madeira, correto? E cada um desses elementos, eles compreendem 2 órgãos em cada um deles. Esses órgãos, eles produzem energia no corpo. O nosso corpo, independente daquilo que você imagine ou não, nosso corpo ele produz energia. Essa energia nós chamamos de Qi, é energia vital. Sem essa energia nós não temos vida. Todos os processos do nosso corpo, sejam eles físicos, biológicos,
mentais, emocionais, seja lá o que for, todos eles precisam da circulação dessa energia do nosso corpo. E isso é bem visível e claro ao se conversar com pacientes que estão passando por problemas de doenças, e algumas delas com causas interiores. Uma dessas causas interiores que eu vou tratar nesse vídeo é a tristeza. A tristeza, ela esvazia essa energia vital, que é o Ti. Então, quando ela esvazia essa energia vital, ela afeta diretamente a nossa mente. A nossa mente precisa de energia. Conhecemos a mente, ela é conhecida como o coração. Então, o coração, a nossa mente, ela se abriga no coração. Então, se o nosso coração não estiver bem, a energia, não entenda o órgão coração, mas a energia desse órgão, né, não estiver bem, não tem como a sua mente se abrigar nela. E alguns dos sintomas que se observa em pacientes que estão passando por esse processo de tristeza e que está desenvolvendo uma série de sintomas físicos nele, porque entenda, o nosso corpo não é somente físico. Você não pode imaginar que você é apenas isso que você está vendo aqui. Não, nós somos um complexo de valências que é você, que sou eu. A saber, nós somos um ser espiritual, nós somos um ser mental, nós somos um ser emocional, correto? Então nós somos esse ser espiritual, físico, mental e emocional. Se nós entendermos isso, fica fácil compreender o que está havendo em desarmonia no nosso corpo. Quando nós somos afetados pela tristeza, a tristeza, como eu falei anteriormente, ela esvazia essa energia do nosso corpo. Então, nosso corpo não responde de forma adequada, e isso mentalmente. E alguns sintomas passam a surgir no nosso corpo, entre eles um desconforto no peito, uma sensação de opressão, de aperto, como se alguém estivesse apertando. Às vezes você está deitado no sofá, quieto, sentado, sem fazer esforço nenhum, e você tem uma sensação de que o teu coração está acelerado, mas é apenas uma percepção de que o teu coração está acelerado. Você passa a sentir algumas dores a nível do hipocôndrio, só que essas dores não são justificáveis sob a ótica de nenhum tipo de exame. Uma sensação às vezes de falta de ar, como eu falei, a sensação do choro constante, a questão da depressão, a tristeza, ela causa isso no nosso corpo. E ela tem sido muito evidente ultimamente pelo período muito difícil que nós estamos passando. São muitas perdas, ninguém está preparado para perder alguém, ninguém, nem você nem eu. Nós nunca nos preparamos para passar pelo momento de perda, mas quando nos deparamos por essa situação, o nosso corpo ele reage dessa forma. Essa energia vital que está relacionada ao pulmão, né, ele se torna esvazia. Ele esvazia e isso não permite que aconteça o pleno equilíbrio do corpo. Sendo assim, isso vai desenvolvendo algumas patologias no corpo. Algumas mulheres, inclusive, elas relatam que depois de um período elas entram em processo de amenorreia, elas não conseguem mais menstruar. Acontece isso quando esse processo de tristeza vai se evoluindo e passando por meses, e algumas pessoas por anos e não consegue resolver essa situação, ele acaba afetando um outro órgão, né, que é o órgão do elemento madeira, que é o fígado. E aí que gera um problema muito grave, porque o fígado, o elemento madeira, ele tem uma relação muito grande com a fúria, né? A relação com o ir e vir da mente, e isso ataca a psique, a questão da confusão mental, da falta de sentido e direção na vida, e essa inabilidade de planejar a vida. E tudo isso é afetado
por essa causa interna, que não é nada externo fácil de ser resolvido, mas uma causa interna. Aí talvez você, assim como eu, veio de uma geração que foi acostumada a resolver os problemas com o médico psiquiatra e na farmácia da esquina. Pois é, talvez esse vídeo seja para você. Eu não estou falando que é errado tomar medicação psicotrópica, nem fazer acompanhamento com um psiquiatra. Ele é necessário sim, para pessoas que estão passando por esse momento de tristeza da sua vida, por momentos de perda e por situações que você não consegue resolver. O que eu estou falando que é errado é isso fazer parte da tua rotina e da tua vida. No momento difícil, inicial de um problema, que te impede inclusive de dormir, de ter um certo descanso, sim, é necessário talvez fazer uso de algumas medicações, mas não encontrar na medicação uma fuga para algo que você não resolveu, para algo que você não consegue resolver. Para isso, o tratamento alternativo seria uma terapia com psicólogo, né, onde você vai tratar algo que é interno, que está gerando um desequilíbrio nessa energia vital e obviamente na sua mente, juntamente com o tratamento de acupuntura. Por quê? O tratamento com a acupuntura, ele vai justamente estimular esses órgãos que estão em deficiência, que estão em excesso, trata a questão mental e vai te dar uma condição, uma suscetibilidade maior de resolver conflitos internos, juntamente com a terapia com o psicólogo. Então, algumas dores são classicamente percebidas a diminuição ao iniciar um tratamento com acupuntura. Por isso, se você está passando por um problema como esse, que envolva perdas, um momento que envolve, às vezes, uma decepção muito grande, um momento, às vezes, de uma separação, de um divórcio, e aquilo ali acabou afetando você emocionalmente, e aquilo ali está esvaziando esse essa energia vital, trazendo diversos desconfortos para você, diminuindo a tua qualidade de vida. É importante você saber que o tratamento ele não é apenas a fuga, se dá apenas através de medicações psicotrópicas. Você deve entender qual é essa causa interna para resolver. Esse é que é a grande chave para solucionar o problema, né? A perda, ninguém está habilitado e preparado para passar, mas todos nós vamos passar. Agora, o que temos que entender é como vamos passar por esse momento. E aí que entra um tratamento com acupuntura, um tratamento com um psicólogo, para ajudar você a atravessar esse momento e voltar ao equilíbrio do seu corpo, voltar a ter uma vida normal e natural. Obviamente que a tristeza em algumas pessoas, juntamente com o sentimento de culpa, algumas pessoas passam a vida todinha remoendo decisões que tomaram no passado e que tem reflexo até hoje na sua vida. E isso, com o passar do tempo, vai trazendo problemas que vão só se agigantando, gerando, em alguns casos, problemas mentais. Tá ok? Valeu!